Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Vamos continuar hoje estudando Daniel capítulo 8, com detalhes muito importantes para o entendimento da profecia. Portanto, não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu quero dar um presente para você, meu e dos Anjos da Esperança. O Guia de Estudos Evidências. Será que você pode acreditar na historicidade da Bíblia? Jesus realmente ressuscitou? Deus existe? Estes e outros assuntos aguardam você aqui nesse guia, que pode ser seu inteiramente grátis. Basta ligar para a gente no horário comercial, hein? 0 Operadora 12 21 27 3121 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp 0 Operadora 12 98244 0077. Você também tem ainda a opção de acessar a revista ou guia de estudos através do QR Code ou no site biblia.com.br. No programa anterior, nós vimos um pouco sobre o ritual do santuário hebreu e as imagens dos dois animais que aparecem em Daniel capítulo 8. Você se lembra? Ali nós vimos, no capítulo 8 de Daniel, a visão de um carneiro furioso que é atacado por um bode mais furioso ainda. E nesse último programa, nós demos muitos detalhes que são importantes você rever para entender o programa de hoje. Se você ainda não assistiu o programa Evidências anterior, aqui vai um conselho. Ele está disponível no nosso canal do YouTube, Evidências NT. É muito importante que você assista o programa ali para entender a sequência do programa de hoje, tá bom? Nós também vimos que estes animais representavam impérios mundiais, assim como a visão de Daniel capítulo 2 e capítulo 7. Este carneiro era considerado grande e o bode que surge depois era considerado como muito grande. A seguir, Daniel vê um terceiro elemento na profecia, que é justamente um chifre pequeno. Novamente, nós vemos o simbolismo de um chifre, que é descrito como excessivamente grande. Daniel capítulo 8, versículo 9. Esse detalhe de grande, muito grande e excessivamente grande é um detalhe importante. Sabe por quê? Tenha paciência, mas eu terei que falar novamente sobre Antíoco Epifânio, aquele que eu já falei várias vezes atrás, porque esta interpretação que pensa que a profecia alude a Antíoco Epifânio é aquela interpretação mais comum entre muitos comentaristas, inclusive católicos e evangélicos. Eu já argumentei à exaustão em programas anteriores que eu não concordo com esta visão, e depois você pode assistir e ver o porquê da minha não concordância. Então, para começar, vamos falar que este poder do chifre pequeno, descrito aqui em Daniel capítulo 8, não pode ser Antíoco Epifânio, tá bom? E nota que esse chifre pequeno também, ele é descrito como sendo maior do que a Medopérsia e do que a Grécia. Entendeu agora o progresso? Grande, muito grande, e o chifre pequeno excessivamente grande. Ora, então isto para mim é um argumento que não pode ser Antíoco Epifânio, como muitos teólogos afirmam. Sabe por quê? Porque Antíoco Epifânio não pode ser maior do que a Grécia e do que a Medopérsia. Além disso, quem poderia alegar que Antíoco Epifânio, que saiu de um dos 4 reinos após a morte de Alexandre o Grande, teria criado um reino que seria maior do que a própria Grécia ou a Medopérsia? Antíoco Epifânio não chegou nem perto de combiná-los, muito menos de superá-los, como acontece com o chifre pequeno aqui de Daniel capítulo 8. Antíoco, na verdade, governou apenas uma pequena parte, eu diria assim, do antigo Império Grego, que foi destruído, e nem foi uma grande sucessão de governo, pelo contrário.
a representação dele não condiz com a do pequeno chifre, que, de acordo com a profecia, deveria ser maior do que a Grécia, maior do que a Medopérsia. Isto por si só prova que quem quer que seja esse pequeno chifre da profecia, ele não poderia ser Alexandre o Grande, muito menos Antíoco Epifânio. Eu sei que aqueles que insistem em aplicar Antíoco Epifânio à profecia dizem que a expressão excessivamente grande apontava para o ataque que ele fez aos judeus e ao Templo de Jerusalém. Porém, isso também não faz sentido. Sabe por quê? É claro, Antíoco perseguiu os judeus em grande estilo, mas isto ainda não faz dele, ou do seu império, algo maior do que aqueles impérios que vieram antes. E o texto é claro em afirmar que o chifre pequeno de Daniel 8 é maior do que a Medopérsia, é maior do que a Grécia. E Antíoco, mesmo perseguindo os judeus, não era. Eu quero ler para você agora na Bíblia como o texto bíblico descreve o surgimento desse pequeno chifre em Daniel capítulo 8. Eu vou ler desde a parte que fala da derrota do bode peludo, ok? Daquele bode lá, quando ele tem o seu chifre arrancado. Então vamos lá. Na Bíblia diz assim: o bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. De um deles surgiu um outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Daniel capítulo 8, versículos 8 e 9. Esta parte do texto que diz o seu grande chifre foi quebrado, ela é importante, sabe por quê? Algumas traduções trazem assim: quebrou-se o grande chifre, que para mim seria uma melhor versão e eu vou explicar a você por quê. No hebraico, o verbo quebrar está no nifal, que, embora nem sempre expresse uma ação passiva, pode fazê-lo enquanto ingresso num estado de ação já realizada. Então ele é melhor entendido como um estado passivo. Sendo assim, o texto não diz que o chifre do bode quebrou, mas sim que ele foi quebrado repentinamente. E se esse chifre representa Alexandre o Grande e a Grécia, foi exatamente isso que aconteceu na história. Como eu falei no programa anterior, esse bode, eu vou até pegá-lo aqui em mãos e você vai entender, esse bode representa a Grécia. E o chifre que está aqui na frente representa o seu grande rei, Alexandre o Grande, de modo que, se ele acabaria se quebrando de maneira abrupta, eu tenho que encontrar um correspondente disso na história. E foi exatamente isto o que de fato aconteceu com Alexandre o Grande. No início de junho de 323 a.C., aos 32 para 33 anos, após uma doença muito curta, o jovem conquistador Alexandre o Grande, que havia conquistado o imenso império da Pérsia em apenas 12 anos, estendendo assim o seu domínio, desde o Hespeloponto até o rio Indo, ao Mar Cáspio, ao Oceano Índico e ao Golfo Pérsico e ao Egito, ele morreu de maneira abrupta. Escritores antigos como Plutarco, Ariano e outros narraram esta história épica em detalhes e de maneira dramática. Eles acabam contando que a causa da morte de Alexandre, que já foi considerada como febre tifoide, malária, cirrose e até envenenamento, talvez se deu por uma outra razão. O fato é que esses autores descreveram o agravamento gradual das condições de saúde do líder Alexandre até o final, quando ele acabou por falecer, tudo cercado por seus imediatos num prazo de apenas 10 dias. A morte de Alexandre levou então a uma crise sucessória pelo poder, uma vez que não havia um herdeiro estabelecido que pudesse ocupar o seu trono. A sua esposa, Roxana, estava de fato grávida, mas ninguém sabia se seria um menino ou uma menina, e ela acabou sendo exilada e depois morta, juntamente com seu filho, por aqueles que queriam ocupar o poder. Então, nesse contexto de brigas pelo trono de Alexandre,
os seus generais imediatos, conhecidos como diadocos, que significa sucessores, decidiram inicialmente manter unificado o Império de Alexandre, esperando pelo seu herdeiro enquanto eles o administravam. Mas, a bem da verdade, o que eles queriam mesmo era fazer uma política personalista. E se eles acabaram tomando o poder ou brigando pelo poder, é claro, não podia esperar outra reação. Eles se enfrentaram em várias guerras, cada um querendo herdar o grande Império de Alexandre para si. O fato é que iniciou-se então uma verdadeira disputa, uma batalha pelo poder entre os próprios generais de Alexandre, o que provocou a fragmentação do império em 4 partes do antigo Império Macedônio, isto é, o império deixado por Alexandre Magno. Antes do assassinato do herdeiro de Alexandre o Grande, os diádocos, ou sucessores da época, haviam assinado um tratado de paz reconhecendo o status quo de 4 reinos separados, que eu vou mostrar para você aí na sua tela. Ptolomeu ficou com o Egito, Antígono em toda a extensão da Ásia, enquanto Cassandro ficou com a Europa, especialmente a Macedônia e Tessália, e Lisímaco ficou com a Trácia. Seleuco foi deixado de fora do tratado no primeiro momento, mas manteve a Babilônia, da qual ele era o sátrapa, ou governador principal. Como você viu no mapa, então, estas foram as 4 grandes dinastias que surgiram após a morte de Alexandre o Grande. Então você tem ali, por exemplo, os Ptolomeus, os Seleucidas, os Antigonidas, que eram também parte daquele grupo ali. Aliás, os 2 primeiros foram estabelecidos pelos generais que haviam servido no exército original de Alexandre. Somente os seguidores, ou os descendentes de Antígonas, foram estabelecidos por Antígono II, que era neto daquele general que batalhara ao lado de Alexandre. Isto, para mim, é a divisão do Império de Alexandre em 4 partes, que acaba cumprindo a profecia. E a profecia diz exatamente isto. Eu vou ler para você aqui, olha, preste atenção. O bode tornou-se muito grande, mas no auge de sua força, o grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. Daniel capítulo 8, versículo 8. Em Daniel 7 e 8, ocorre então o aparecimento de um símbolo inusitado, um símbolo que rouba a cena. Trata-se de um chifre pequeno que é grande em poder e se opõe diretamente a Deus. Ele apareceu no capítulo 7 e aparecerá novamente no capítulo 8. A visão historicista, que é aquela que eu defendo, inclui a crença de que o chifre pequeno surge do 4º animal. Você tem isso em Daniel capítulo 7, versículos 7 a 8, e também no capítulo 7, versos 19 a 27. E esse símbolo, é claro, esse chifre, representa Roma. Esse entendimento é chamado de a visão romana. A visão historicista vê no chifre pequeno algo como a representação de Roma que se prolonga no papado, ali no capítulo 7. E seria então Roma imperial, na fase imperial, e depois Roma em sua fase papal, isto é, em 2 estágios. E são esses 2 estágios que também aparecem aqui em Daniel capítulo 8. Agora, tem um verso aqui em Daniel capítulo 8 que ele é significativo, muito significativo nessa interpretação. Eu estou falando de Daniel capítulo 8, verso 9, mas eu quero lê-lo para você repetindo o verso 8, tá bom? E eu vou ler aqui conforme está na tradução da Bíblia, a Nova Almeida Atualizada. Preste atenção no que eu vou ler. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Você prestou atenção? Agora, a pergunta é, quem seriam esses que a Bíblia descreve de um deles?
Esse deles corresponde aos 4 ventos ou aos 4 chifres? A interpretação dessa pequena parte, desse detalhe da profecia, fará toda a diferença. Não é uma coisa pueril. Os que defendem que o chifre pequeno seria Roma em sua fase pagã e papal, sabem que Roma não derivou de nenhum dos chifres, isto é, dos generais de Alexandre o Grande. Já os proponentes da teoria dos macabeus, que entendem que foi Antíoco Epifânio que cumpriu aquele pequeno chifre, eles dizem que isso está correto porque o chifre pequeno parece surgir de um dos 4 chifres do animal grego, ou seja, de um dos 4 generais de Alexandre. Antíoco Epifânio, de fato, veio da dinastia de um dos generais de Alexandre. Ele foi um rei helenista da dinastia dos Seleucidas, que governou a Síria entre 175 e 164 a.C. Ora, de fato, olhando assim, num primeiro momento bem rápido, parece fazer sentido dizer que Antíoco Epifânio seria o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, porque, além dele ter sido um terrível opressor dos judeus, ele dessacralizou e contaminou o templo judeu em Jerusalém, sacrificando um porco em cima do altar. Tudo isso, então, parece fazer sentido com o cumprimento de Daniel, capítulo 8, especificamente na parte que diz que das atrocidades que o pequeno chifre cometeu, ele faria guerra contra o povo de Deus e contra o santuário. E é notório que, para coroar essas calamidades praticadas contra o povo judeu, Antíoco fez com que o templo de Jerusalém fosse reconsagrado ao deus grego Zeus. Uma estátua de Zeus, portanto, semelhante a esta que você vê em seu vídeo, foi colocada em frente ao templo de Jerusalém. Como eu disse, porcos também foram abatidos no altar de sacrifício e foram ali colocados para adorar a Zeus, fazendo o povo, de certa forma, abandonar a religião judaica. Logo, num primeiro momento, tudo parece indicar que este ato foi o terrível, abominável da desolação que fala o profeta Daniel aqui no capítulo 8 do seu livro. Há, porém, um problema muito sério com esta interpretação que faz cair por terra toda essa lógica. Sabe qual é? É que Jesus, que teve o seu ministério 190 anos depois da morte de Antíoco Epifânio, projetava para o futuro o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 8, verso 13, que fala da abominação da desolação. Ou seja, se Daniel estivesse de fato se referindo a Antíoco Epifânio, então Jesus havia cometido um erro, pois Jesus aponta para o futuro o cumprimento desta profecia. Jesus não apenas projeta o cumprimento da profecia para o futuro, como também faz uma ligação entre a expressão abominável da desolação do profeta Daniel ao Império Romano, e não a uma ramificação do Império dos gregos. O texto a que Jesus projeta para o futuro o cumprimento de Daniel, capítulo 8, verso 13, está em Mateus, capítulo 24, versos 15 e 16. Eu vou lê-lo para você, preste atenção. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. Portanto, o máximo que podemos dizer é que Antíoco Epifânio seria um símbolo daquele poder devastador que viria no futuro, assim como os dissidentes do cristianismo seriam tipos do anticristo que haveria de surgir no mundo. Outro ponto interessante é que, pelo texto hebraico, não é possível dizer inequivocamente que o chifre pequeno sairia de um dos 4 chifres do bode. Sabe por quê? O texto em hebraico não especifica de qual possível antecedente seria aquele chifre pequeno. Se seria dos chifres ou dos ventos, como você vê em Daniel capítulo 8, verso 9.
O chifre pequeno sairia, portanto, de alguém, mas de qual? De quem seria esse alguém? Sabe por quê? Porque ambos os substantivos antecedentes em hebraico são femininos, mas o pronome eles, no versículo 9, é masculino. Eu vou explicar isso para você com calma e você vai entender. É que na língua hebraica, as palavras chifre, vento e o numeral são todas palavras femininas, enquanto as palavras céu e eles são masculinas. O diagrama que eu vou apresentar para você ilustra esse paralelismo dos gêneros. Vamos colocar aqui na tela e você vai entender. No versículo 8, nós temos assim o texto original. 4 chifres, está no feminino, bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos, feminino, do céu masculino. Lembre, eu sei que em português, ventos é masculino e céus também é masculino, mas eu estou falando da língua original, não do português. No versículo 9, nós temos assim, de que no original está feminino, deles, masculino, veio um chifre pequeno. Agora, se olharmos pelo gênero feminino dos elementos antecedentes, o deles, que aparece no verso 9, revela uma incongruência gramatical. Seria mais ou menos como se eu escrevesse assim em português. Eu vou colocar de novo aqui na tela a passagem, tentando colocar no feminino os elementos para você entender a incongruência gramatical do texto original da Bíblia. Vamos lá. 4 pontas bem visíveis que vieram na direção das 4 ventanias. E de uma deles, você percebeu o problema gramatical? Seria mais coerente, do ponto de vista da gramática, dizer que de uma delas, pois eu estou falando das pontas e das ventanias, que são palavras femininas no original bíblico. A bem da verdade, este fenômeno gramaticalmente irregular ocorre com certa frequência na Bíblia hebraica e também na sua parte aramaica, principalmente no livro de Daniel. Tanto que na parte hebraica e também na parte aramaica do livro, nós encontramos esse tipo de erro. Será que é porque o autor não sabia a gramática? Não. Isso também acontece em algumas concordâncias verbais anômalas, onde o verbo em hebraico tem formas masculinas e femininas. Eu não sei se você sabia disso. No português, o verbo não tem gênero, mas na língua original do Antigo Testamento, no hebraico, ele pode vir tanto o verbo na forma feminina, um verbo feminino, ou um verbo no masculino, diferente do que usamos em português. Porém, em algumas situações, essa forma não é respeitada. Mas eu vou me deter apenas nessa questão do pronome possessivo deles, que, pela lógica, deveria ser delas. Aí a pergunta é, por que há esse tipo de erro gramatical no texto bíblico? Seria, como eu falei, uma falta de cultura gramatical da parte do autor ou seria algo proposital? Eu vou mostrar para você aqui um estudo na tela, vamos colocar aqui, que nos ajuda a esclarecer esse texto. Esse estudo foi feito pelo judeu Meir Shlomin. Esse professor Meir, ele foi professor de hebraico e publicou um texto acadêmico no Jornal Hebraico, uma revista acadêmica que trata apenas de questões gramaticais. E ele concluiu que este uso irregular do gênero foi usado propositalmente pelo autor bíblico, não é porque ele não sabia a gramática. O erro foi colocado de propósito para chamar a atenção do leitor e marcar passagens específicas como sendo um clímax da profecia. Eu vou citar algumas partes do Antigo Testamento para que você possa ver como isso acontece. Vamos lá. Ele diz assim, o uso deliberado do gênero irregular servia para, abro aspas, atrair a atenção do leitor para um aspecto do texto escriturístico, para forçar o leitor a perceber significados ocultos, chocando-o através de construções anômalas. Agora, tem mais algo que o autor vai dizer. Vamos continuar aqui no raciocínio dele. Este uso também servia para aumentar a impotência textual e, no caso de ambos, os gêneros em 2 ou mais predicados se referirem ao mesmo substantivo feminino, essa irregularidade serviu para marcar um crescendo, um clímax. Eu coloquei alguns grifos pessoais ali.
Slomin, o professor que fez esse estudo, mantém a mesma visão de incongruência de gênero deliberada para aumentar a atenção dos casos no uso de sufixos pronominais masculinos com referência a substantivos femininos, como é o caso que nós temos aqui em Daniel capítulo 8, versículo 9. Aí, de acordo com esse autor, a ideia seria atrair a atenção dos leitores para algo santo ou para algo profano que pretenda estar no lugar de algo santo. Este seria um tipo de ironia própria da língua e da cultura hebraica do Antigo Oriente Médio, que vale para chamar a atenção para algo importante, ou seja, o autor usa a ironia e até o humor para transmitir um conceito. Seria como se alguém escrevesse assim: olha aqui na arte, você vai entender o erro proposital que o autor da Bíblia cometeu. É como se alguém escrevesse assim num texto: todos cometemos erros, afinal, errar é humano. Você percebeu? Ali eu escrevi um erro de maneira proposital. Seria mais ou menos assim que o autor de Daniel se expressou para chamar a atenção para algum ponto específico da sua profecia, no caso, a audácia do pequeno chifre. Embora a explicação do professor Slomin não contemple todos os casos em que esta anomalia aconteça no Antigo Testamento, ninguém duvida que estas incongruências gramaticais seriam algo que o autor bíblico escreveu de propósito, ou seja, intencional, para chamar a atenção dos leitores para algo que fosse muito sagrado ou muito profano, tomando o lugar do sagrado. E é exatamente isso que nós temos no livro de Daniel. Um pequeno chifre poderoso que quer ocupar o lugar sagrado de Deus. Por isso o autor escreveu com certa ironia, cometendo um erro gramatical, um erro de concordância, que na tradução não aparece, mas é bem claro no texto original. Você está percebendo como estudar a Bíblia envolve gramática, filosofia, estudo das línguas originais, historiografia bíblica, arqueologia e outros elementos a mais? É por isso que a Bíblia não é um livro apenas para ser meramente lido. A Bíblia é um livro para ser estudado e obedecido. No próximo programa Evidências, nós continuaremos com este assunto e eu tenho mais coisas para revelar para você. Então, até semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, eu aguardo você. Até lá!